Você sabia que a maioria das pessoas que nunca consegue juntar R$ 100.000 não é porque ganha pouco, não é porque a vida é injusta e não é porque o governo tributa demais, é porque repete, todo mês, os mesmos erros silenciosos que drenam o dinheiro antes mesmo de ele ter chance de crescer. E o pior de tudo, essas pessoas nem percebem que estão fazendo isso. Hoje eu vou te mostrar 8 comportamentos que praticamente garantem que você vai chegar no fim da vida sem reserva, sem patrimônio e sem opção. E se você se identificar com algum deles, não se preocupa, porque o simples fato de reconhecer já é o primeiro passo para mudar. Bora começar? Número 1. Você gasta primeiro e tenta poupar o que sobra. Esse é o erro mais clássico, mais comum e mais devastador das finanças pessoais no Brasil. A lógica parece fazer sentido na cabeça de quem faz isso. Recebo meu salário, pago minhas contas, vivo minha vida e se sobrar alguma coisa no final do mês eu guardo. O problema é que nunca sobra. Nunca. Porque o ser humano tem uma tendência natural de expandir o consumo até ocupar toda a renda disponível. Isso tem até nome na economia. Chama de lei de Parkinson aplicada às finanças, onde o gasto cresce para preencher toda a renda disponível. Então, se você ganha R$ 2.000, você gasta R$ 2.000. Se você recebe uma promoção e passa a ganhar R$ 4.000, em pouco tempo você está gastando R$ 4.000. O dinheiro some. E a reserva nunca aparece. A solução é inverter a equação de forma radical. Assim que o salário cai na sua conta, antes de pagar qualquer coisa, antes de ir ao mercado, antes de pagar o aluguel, você separa o valor destinado à poupança. Você paga a si mesmo primeiro. Isso não é um conceito novo. Esse princípio está em livros de finanças há décadas, mas poucas pessoas colocam em prática de verdade. Começa com 10%. Se o seu salário é de R$ 2.500, são R$ 250 separados no primeiro dia. Parece pouco? Em um ano são R$ 3.000. Em 4 anos, com rendimento, você está chegando perto dos 15.000. E isso só com 10% de um salário que muita gente acha pequeno demais para investir. O segredo não é o valor, é o hábito, é a consistência, é o automatismo. E por falar em automatismo, configure uma transferência automática para uma conta separada ou para um investimento no dia do pagamento. Tira isso das suas mãos, porque quando o dinheiro está na conta, ele some. Quando ele já foi para o investimento antes de você ver, você aprende a viver sem ele. Número 2. Você não sabe quanto ganha nem quanto gasta. Parece impossível, né, Mike? Se eu te perguntar agora quanto você gastou exatamente no mês passado em alimentação fora de casa, você sabe responder? E em assinaturas? E em transporte? A maioria das pessoas não sabe. Elas têm uma vaga ideia, uma sensação, mas não têm os números reais. E sem os números reais, você está administrando sua vida financeira no escuro. É como tentar emagrecer sem nunca subir na balança. Você pode até estar indo na direção certa, mas sem dados você não sabe. E quando não sabe, tende a subestimar os gastos e superestimar as sobras. O brasileiro médio acha que gasta em torno de 30% menos do que realmente gasta. Isso é comprovado por pesquisas de comportamento financeiro. E essa diferença entre o que você acha que gasta e o que você realmente gasta é exatamente o dinheiro que deveria estar se acumulando na sua conta. A solução aqui é simples, mas exige disciplina. Anote tudo, todo. Cada cafezinho, cada Uber, cada taxa bancária. Use um aplicativo, use uma planilha, use um caderno, não importa a ferramenta. O que importa é que você encare a realidade do seu dinheiro de frente. Faça isso por 30 dias e eu te garanto que você vai encontrar pelo menos 1 ou 2 gastos que vão te surpreender. Aquela assinatura que você esqueceu que existe. Aquele aplicativo de delivery que você usa mais do que imagina. Aquele parcelamento que você jurava que já tinha acabado.
Esses pequenos vazamentos somados podem representar 300, 500, até R$ 1.000 por mês que estão indo embora sem que você perceba. Número 3. Você usa o crédito como extensão do salário. O cartão de crédito é uma das maiores armadilhas financeiras da história moderna. Não porque ele seja ruim em si, mas porque ele foi projetado para fazer você gastar mais do que pode. O simples fato de não sentir o dinheiro saindo do bolso na hora da compra já faz com que as pessoas gastem, em média, entre 20% e 18% a mais do que gastariam se estivessem pagando em dinheiro. Isso é um dado de pesquisa do MIT. E no Brasil, onde as taxas do rotativo do cartão chegam a passar de 400% ao ano, entrar no crédito rotativo uma única vez pode destruir meses de progresso financeiro. Mas o problema vai além do rotativo. O problema é a mentalidade de usar o limite do cartão como se fosse uma extensão do salário. Você ganha 3 mil, mas o limite é 5 mil, então você vive como se ganhasse 5 mil. Isso cria um buraco que vai aumentando mês a mês, até o ponto em que a fatura consome boa parte do salário, sobra pouco para viver, você usa o cartão de novo para completar o mês e o ciclo se repete. Se você está nesse ciclo agora, a primeira coisa a fazer é parar de usar o cartão temporariamente. Sim, eu sei que parece radical. Mas enquanto você está usando o cartão para completar o mês, você está essencialmente pagando juros para continuar vivendo um padrão de vida que você não pode sustentar. O cartão de crédito deveria ser uma ferramenta de conveniência e organização, não uma linha de crédito para sustentar um estilo de vida acima da sua renda. Número 4. Você vive sem nenhuma reserva de emergência e isso te faz tomar péssimas decisões financeiras. Imagina a seguinte situação. Você está finalmente conseguindo guardar um dinheirinho, está construindo uma reserva, está começando a ver progresso. Aí o carro quebra. Ou um dente dói, ou você fica doente e fica uma semana sem trabalhar. E pronto, você zera tudo e começa do zero de novo. Essa é a realidade de milhões de brasileiros. E não é fraqueza de caráter, não é falta de esforço, é falta de proteção. A reserva de emergência é o alicerce de qualquer construção financeira. Sem ela, qualquer imprevisto derruba tudo que você construiu. E pior, sem reserva, você é forçado a tomar decisões financeiras péssimas sob pressão. Você pega empréstimo com juros altos. Você usa o cheque especial. Você vende um bem por menos do que vale porque precisa do dinheiro rápido. Cada um desses movimentos te coloca ainda mais para trás. A meta inicial não é juntar 100 mil reais. A meta inicial é ter de 3 a 6 meses das suas despesas guardados em um lugar seguro e de fácil acesso, como um Tesouro Selic ou um CDB com liquidez diária. Com esse colchão, quando o imprevisto acontecer, e ele vai acontecer, você não vai precisar recorrer a crédito caro nem zerar seus investimentos. Você simplesmente usa a reserva, recompõe ela nos meses seguintes e continua em frente. Número 5. Você acha que precisa ganhar mais para começar a investir. Essa é uma das mentiras mais confortáveis que existe. Eu começo a investir quando ganhar mais. Quando pagar essa dívida. Quando as crianças crescerem. Quando a situação melhorar. O problema é que esse momento nunca chega. Porque quando você ganha mais, seu padrão de vida sobe junto. Quando você paga uma dívida, aparece outra. A situação sempre tem algo para melhorar. E enquanto você espera o momento perfeito, o tempo passa. E tempo é a coisa mais valiosa quando o assunto é investimento. Sabe por quê? Por causa dos juros compostos. Albert Einstein teria chamado os juros compostos de a 8ª maravilha do mundo. E se você entender como eles funcionam, vai entender por que começar hoje com pouco é infinitamente melhor do que começar daqui a 5 anos com muito mais. Se você investir R$ 100 por mês a uma taxa de 1% ao mês,
Em 10 anos, você terá acumulado mais de R$ 23.000. Mas se você esperar 5 anos para começar e aí investir R$ 200 por mês pela mesma taxa, em mais 5 anos você terá acumulado menos de 16 mil. Você investiu mais dinheiro, mas acumulou menos, porque perdeu o tempo mais valioso, que são os primeiros anos, onde os juros compostos ainda estão criando a base do crescimento exponencial. Começa com R$ 50, com 25, com o que você tem. O valor não importa tanto quanto o hábito e o tempo. Número 6. Você não tem nenhuma meta financeira concreta. Juntar dinheiro sem uma meta é como dirigir sem destino. Você pode até se movimentar, mas não está indo a lugar nenhum de forma eficiente. E o problema de não ter meta não é só a falta de direção, é a falta de motivação. Porque quando você tem uma meta clara, com prazo e valor definidos, seu cérebro começa a trabalhar de forma diferente. Você começa a enxergar os gastos supérfluos de outra forma. Aquele jantar fora que antes era automático, agora você pensa: será que vale a pena ou prefiro deixar esse dinheiro crescendo para chegar mais rápido na minha meta? Definir uma meta financeira de forma eficiente segue um modelo que os especialistas chamam de SMART: específica, mensurável, alcançável, relevante e com prazo definido. Então não é só quero juntar dinheiro. É quero ter R$ 50.000 investidos em 36 meses para ter segurança e depois continuar construindo patrimônio. Com essa meta definida, você divide. 50 mil em 36 meses significa aproximadamente R$ 1.380 por mês. Aí você sabe exatamente quanto precisa guardar. Sabe se é viável com a sua renda atual ou se precisa cortar gastos ou aumentar receita. Tem uma direção clara. E a cada mês que passa e você bate a meta parcial, seu cérebro libera dopamina, você sente progresso e fica mais motivado para continuar. Número 7. Você subestima o poder dos gastos pequenos e frequentes. Tem um conceito em finanças comportamentais que se chama efeito latte. Ele foi popularizado por David Bach e basicamente diz que pequenos gastos diários aparentemente inofensivos, como aquele café especial todo dia, acumulados ao longo do tempo, representam uma fortuna. Eu não estou dizendo que você precisa cortar todo o prazer da vida e virar um monge financeiro. Mas quero que você faça o exercício de calcular o custo real dos seus pequenos hábitos de consumo. Aquele cigarro, aquela bebida no happy hour toda sexta, aquele aplicativo de streaming que você esqueceu que assinou e nunca mais usou, aquele pacote de celular que você paga, mas usa metade. Vamos fazer uma conta rápida. Imagine que você gasta R$ 15 por dia em pequenos gastos que você nem conta. Um café aqui, um suco ali, uma taxa lá, são R$ 450 por mês. Em um ano são R$ 5.400. Em 10 anos investidos a uma taxa razoável de renda fixa, esse dinheiro vira mais de R$ 100.000. R$ 100.000 em pequenos cafezinhos e gastos invisíveis. Não estou dizendo para você não tomar café. Estou dizendo para você escolher conscientemente onde o seu dinheiro vai. Cada gasto pequeno que você faz de forma automática e inconsciente é uma escolha de não investir aquele valor. E quando você começa a enxergar dessa forma, você não corta os gastos por privação. Você os corta por escolha. Porque você tem uma meta maior que aquele gasto. E essa mudança de perspectiva muda tudo. Número 8. Você não investe em você mesmo. Esse é talvez o mais subestimado de todos. As pessoas pensam em juntar R$ 100.000 como um problema exclusivo de controle de gastos. Mas a equação tem dois lados: o quanto você gasta e o quanto você ganha. E a forma mais eficiente de acelerar o processo de acumulação de patrimônio é aumentar a sua renda. E a forma mais eficiente de aumentar a sua renda sendo CLT é se tornar mais valioso no mercado. Um curso de Excel avançado
pode te dar uma promoção. Aprender inglês pode abrir portas para empresas multinacionais com salários maiores. Desenvolver uma habilidade complementar à sua área pode te transformar de funcionário comum em referência. E não precisa gastar muito para isso. Existem cursos gratuitos de altíssima qualidade em plataformas como Coursera, YouTube e diversas outras. O investimento em conhecimento é o único que ninguém pode te tomar, que tem retorno garantido ao longo do tempo e que frequentemente gera retornos muito maiores do que qualquer aplicação financeira. Se você pegar R$ 500 que gastaria em algo supérfluo e investir em um curso que te dá uma habilidade valorizada no mercado, esse curso pode resultar em uma promoção de R$ 500 a mais por mês. Em um ano, você já recuperou o investimento 12 vezes. Isso sem contar o acúmulo desse aumento ao longo de anos de carreira. Então chegamos ao fim e eu quero te deixar com uma reflexão importante. Você se identificou com algum desses 8 comportamentos? Se sim, ótimo, porque identificar o problema é o primeiro passo para resolver. Não tente mudar tudo de uma vez. Escolha o que mais impacta a sua vida financeira agora. Trabalhe nele por 30 dias. Quando virar hábito, passe para o próximo. Juntar R$ 100.000 sendo CLT não é impossível. É difícil. Exige disciplina, consistência e paciência. Mas é completamente alcançável para qualquer pessoa que pare de repetir esses erros e comece a construir hábitos financeiros sólidos. Se esse conteúdo te ajudou de alguma forma, deixa o like, que ajuda muito o canal a crescer e a chegar em mais pessoas que precisam dessa informação. Se inscreve aqui no Finanças para CLT, porque toda semana tem conteúdo novo sobre como o trabalhador brasileiro pode construindo de verdade mesmo dentro da CLT. E me conta nos comentários, qual desses 8 você mais se identificou? Quero ler cada resposta. Até o próximo vídeo.